Colossenses 1,4 na Bíblia Amplificada dá uma definição um pouco diferente de fé, mas eu amo. Diz: pois ouvimos falar de sua fé em Jesus Cristo, que é a inclinação de toda a sua personalidade humana sobre Ele, em absoluta crença e confiança em seu poder, sua sabedoria e sua bondade. Então, é a inclinação de todo o nosso eu sobre Ele. Eu não sei de você, mas eu tenho algumas peculiaridades de personalidade. E assim, apoiar toda a minha personalidade nele é uma coisa boa, e eu espero que ele conserte isso. Apoiando-nos todos nós nele, em absoluta crença e confiança nisto, em seu poder, que ele pode fazer, na sua sabedoria ele sabe como fazer, e em sua bondade ele quer fazer. Amém? E ele diz: eu ouvi do amor que vocês demonstram por todos os santos consagrados de Deus. Agora, você vai ver em vários lugares na Bíblia que a fé e o amor estão conectados. A fé opera por meio do amor, diz Gálatas 5:6. Bem, o que isso significa? Duas coisas. Uma, eu tenho que saber que Deus me ama, ou eu não vou colocar minha fé nele. Mas eu também preciso amar outras pessoas, porque esse é o poder que impulsiona as minhas orações. Gálatas 5:6 na Amplificada diz que o amor energiza as nossas orações. É a energia para empurrar as coisas adiante. Deixe-me te dizer algo. A melhor coisa do mundo que você pode fazer é amar as pessoas. E leva uma vida inteira para se aprender isso. E hoje nós temos um mundo cheio de pessoas que estão ficando cada vez mais difíceis de se amar. Mas, às vezes nós somos muito difíceis de se amar também. E Deus nos ama. Deixe-me perguntar, com quem você está bravo? Quem você precisa perdoar que você ainda não perdoou? Só está se machucando, ficando bravo com as pessoas. E você não está ferindo a elas. Elas estão se divertindo e nem se importam que você esteja com raiva. Mas você está se machucando porque isso atrapalha a sua fé. Quanto mais você ama as pessoas, então mais Deus vai sorrir para você e você vai ver as coisas acontecerem em sua vida. Primeiro Timóteo 1,19. Preserve a sua fé. Você tem que se agarrar a isso. O diabo tentará tirar de você. O diabo não quer que você tenha fé, porque ele sabe que se você tiver fé e permanecer firme na fé, você vai conseguir tudo aquilo que Deus prometeu e que o diabo não quer que você tenha. É por isso que esse pedir ousado, ele tenta manter em segredo. Então nós dizemos: Deus, se você fizer isso, se você fizer aquilo. Não seja um mendigo. Seja ousado. Deus, você me prometeu isso em sua palavra, e eu sei que eu não mereço, mas eu estou confiando em ti para fazer isso por mim. Eu me meti em problemas por burrice, Deus me tire disso, por favor. Vamos? Amém? Preserve a sua fé. Aquela inclinação de toda a personalidade humana em Deus, em absoluta crença e confiança, e tendo uma boa e pura consciência. Agora, cara, poderíamos fazer várias pregações sobre essa consciência limpa, sabe? Não tem travesseiro mais pesado do que se dormir com uma consciência culpada. E não podemos ter fé com uma consciência culpada, sabe? Então, se tem algo entre você e Deus, conserte isso. Seja limpo com Deus. Conte a Ele, fale sobre isso. Se você precisa se desculpar com alguém, vá e peça desculpas. Humilhe-se e faça o que é certo o mais rápido que puder, porque isso está
ferindo toda a sua caminhada com Deus, está ferindo sua fé, prejudicando sua vida de oração. E se você não tem uma consciência limpa? E se você tem algum vício e você continua fazendo isso de novo, de novo, de novo, então ore e passe tempo com Deus sobre isso até estar completamente livre disso. Deus não nos quer em cativeiro. Amém? Romanos 12, 3-8. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um de vocês, não penseis de si mesmos mais do que deveriam pensar. Mas pensem em si mesmos com juízo sóbrio, de acordo com a fé que Deus distribuiu a cada um de vocês. Agora, todo mundo tem fé. Só depende do que você faz com ela, e isto faz a diferença. Algumas pessoas podem pôr sua fé no banco, outras põem sua fé em seus investimentos, algumas põem sua fé no seu plano de aposentadoria, alguns põem a sua fé nas pessoas. E quer saber? Não há nenhuma pessoa que você conheça e que se aproxime dela, que ela não vai eventualmente machucar você. E não é porque elas querem, é porque elas são apenas pessoas. Você fere pessoas, eu firo pessoas, é por isso que precisamos ser rápidos em perdoar. Vamos, não seja uma pessoa tão sensível, sempre com seus sentimentos feridos. Sabe, pessoas te ferem, pessoas me ferem, mas ferimos pessoas também. Eu digo coisas para as pessoas sem pensar em como aquilo vai soar e firo os sentimentos delas. E eu sou muito grata quando elas são graciosas em me perdoar. Amém? E nós precisamos semear isso se quisermos colher isso. Deus deu fé a cada um de nós. Pois assim como cada um de nós tem um só corpo com muitos membros, eu aprendo muito em Romanos 12. Veja, eu sou um corpo aqui, mas tem várias partes diferentes. Eu tenho dedo nas mãos, dedo nos pés, e joelhos e cotovelos, e pescoço, e olhos, e outros membros. E o interessante é que nenhuma dessas partes tem ciúme umas das outras, sabe? Elas não brigam entre si. Se de fato, se o meu dedo mindinho dói, todo o meu corpo dói. Todas as minhas partes têm empatia pela parte que está doendo. Vamos, é por isso que isso está aqui, pois Deus está tentando nos dar um exemplo para que possamos entender, para mostrar a forma como Ele quer que trabalhemos juntos, como um corpo de crentes. E quer saber, cada parte de mim consegue fazer uma coisa, mas nenhuma parte de mim pode fazer tudo. Eu ando com os pés e pego as coisas com minhas mãos. Minhas mãos podem usar anéis. Os meus olhos olham para eles. Você sabia que o seu dedo nunca viu seu anel? E sabe, ele usa o anel o tempo todo, mas nunca chegou a vê-lo. E os seus olhos conseguem vê-lo, mas ele nunca vai ter um desses para ele usar. Mas sabe, às vezes queremos o que as outras pessoas têm. E vamos supor que Deus respondesse a algumas daquelas orações estúpidas. O quê? E se os olhos dissessem: Deus, eu quero meu anel. Eu estou cansado de olhar para os anéis dos dedos, eu quero meu próprio anel.
Então, e se Deus respondesse a essa oração? Ok, tudo bem, queridinho, sua oração foi respondida. Agora, mas isso me deixa com problema? Porque, sabe, agora, por causa do ciúme, agora eu não consigo mais fazer o que eu deveria fazer. Eu consegui o que eu queria, mas eu não consigo chegar a lugar nenhum. E da mesma forma o nosso corpo trabalha em conjunto. Sabe, as minhas mãos não usam sapatos, mas minhas mãos são tão generosas que elas ajudam os meus pés a calçar os sapatos todos os dias. Apenas pensem como seu corpo funciona em conjunto. E todas as partes se ajudam. E é por isso que Deus colocou tudo isso aqui, sabe? Pois assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não têm todos a mesma função. Verso 5, assim em Cristo, nós, embora muitos, formamos um só corpo e cada membro pertence uns aos outros. Nós temos dons diferentes, de acordo com a graça dada a cada um de nós. Todos nós temos dons, mas nem todos fazemos a mesma coisa. E uma das piores coisas que você pode fazer é tentar passar a sua vida fazendo algo que você não tem o dom para fazer, só porque você viu alguém fazendo e você está com ciúme dele. Tem algo que Deus lhe deu para fazer e quer saber, se você fizer o que Deus realmente pôs em seu coração, você será feliz. Quando Deus me chamou para o ministério no início, as pessoas perguntavam para mim, como foi para o Dave? Foi difícil para o Dave? Porque para uma mulher estar nesta posição, especialmente há 45 anos atrás, era algo muito único e bem raro, e geralmente era do homem. E então foi difícil para o Dave por um tempo. Ele perguntou a Deus, por que você a chamou para fazer isso e não eu? E Deus disse a ele, isso foi o que eu a chamei para fazer, e se você apoiá-la e fizer o que eu lhe dei para fazer, você sempre terá alegria. E Dave é um dos homens mais felizes que eu já conheci. Ele não tem ciúmes de mim, ele tem orgulho de mim, e ele está feliz pelo que eu estou fazendo. Ele faz coisas que são igualmente importantes, e sabe, ele não é um homem da plataforma. Veja como as partes do nosso corpo, algumas das partes mais importantes são cobertas. Ninguém nunca vê essas partes. Deus esconde alguns de nós também, mas isso não nos torna menos importantes. Vamos aprender algo aqui hoje. Então, seja qual for o seu dom, ele diz que Deus, ele deu a você a fé que você precisa para exercer esse dom em qualquer grau que Deus queira que você o exerça. E mesmo 25 pessoas podem ter o mesmo dom, mas nem todas as 25 podem tê-lo na mesma força, sabe? Veja, milhares de pessoas que cantam, mas algumas que cantam melhor que outras. Muitas pessoas que pregam, mas algumas pregam melhor do que outras.
Tem muitos jogadores de basquete, mas alguns são melhores do que os outros. E se conseguirmos superar esse ciúme estúpido, o ciúme apodrece os ossos. Se nós chegássemos ao ponto de acreditar que Deus se importa comigo e Deus tem um plano para mim. Sabe, se você quisesse ter o que a outra pessoa tem, e Deus lhe desse isso deixaria você totalmente infeliz. No início nós fazíamos um estudo bíblico caseiro. Nós fizemos um estudo bíblico na nossa casa por 5 anos, sabe? E umas 25 pessoas vinham toda semana e nós frequentávamos uma igreja onde o pastor tinha uma posição muito forte sobre o homem ser o homem e a mulher ser a mulher. E um dia após o culto ele disse ao Dave: irmão, você precisa ministrar esse estudo e não a sua esposa. É interessante que as pessoas dizem a você que não se alinham com o que Deus disse a você. Amém? Então nós pensamos, ok, vamos obedecer ao pastor. Então Dave tentou ministrar por algumas semanas e eu tentei ficar calada. E veja, você já sabe no que deu. E não foi nada bom para mim, de jeito nenhum. E eu me lembro de uma mulher no estudo que veio até mim e ela disse: o que vocês estão fazendo, Joyce? Vocês têm que seguir a Deus. Dons diferentes. Se o seu dom é profetizar, então profetize de acordo com a sua fé. Bem, esse não é o meu dom. De vez em quando Deus me dá uma palavra para alguém, como Ele colocou esse rapaz no meu coração hoje. Não acontecia há muito tempo. Eu não tento inventar coisas apenas para impressionar as pessoas. Porque se não é real, não quero ter nada a ver com isso. E aqui diz: se o seu dom é servir, então sirva. Bem, esse também não é o meu dom. O meu dom seria te dizer para servir. Eu sou muito boa em dizer às outras pessoas do que fazer parte. Se o seu dom é ensinar, então ensine. Bingo! Se é o de encorajar, então encoraje. Esse é o Mike Shepard. Você não consegue ficar com ele por mais de 3 minutos sem que ele encoraje você. Ele é um encorajador. Agora, aprendi a ser uma encorajadora porque eu acho que todos precisamos encorajar uns aos outros, mas esse não é o meu dom automaticamente, sabe? Se o seu dom é a liderança, faça-o diligentemente. Se é ofertar, então oferte generosamente. Esse é um dos meus dons, a generosidade. E tenho sido assim desde criança. Eu me lembro de economizar o meu dinheirinho de pequenos serviços que eu fazia para comprar presentes para minha mãe, surpreendê-la. Eu sempre amei fazer isso. E desde o momento em que começamos o Ministério Joyce Meyer, nós sempre tivemos programas de missões para os pobres e necessitados, sabe? Porque eu acredito de todo o meu coração que essa é a vontade de Deus. Eu acho que quando você coloca a pregação e o amor juntos, aí sim você tem algo que pode mudar a vida das pessoas. Porque se você for num desses países onde as pessoas estão morrendo de fome, bebendo água imunda, e disser a eles que Deus os ama, isso parece bom, mas eles ficam mais propensos a acreditar se você alimentá-los por alguns anos e construir um lugar decente para viver e cavar um poço, oferecendo água limpa. Aí sim você começa a dizer a eles que Jesus os ama e eles acreditam. Então, sabe, para mim
É o caminho a seguir sobre missões. Quando alguém está sofrendo e você os ajuda, eles começarão a ouvir o que você tem a dizer. Se o seu dom é misericórdia, faça-o alegremente. Há vários tipos de dons, há dons organizacionais, e cada um de vocês aqui tem um dom. Cozinhar não é o meu dom. Mas eu preparei 3 refeições por dia durante anos, mas não sei para onde foi esse dom, ele desapareceu. Da última vez que eu tentei fritar alguns ovos pro Dave, 2 caíram no fogão e 1 na panela, sabe? O Dave até tirou uma foto dos ovos quando eu terminei, mas seria embaraçoso mostrá-los aqui. Não pense mais de si mesmo do que deveria pensar. Se alguém consegue fazer algo que parece maior ou melhor do que os outros conseguem, só conseguem fazer isso porque Deus lhes deu a graça para fazê-lo, e você só consegue fazer o que você pode fazer porque Deus lhe deu a graça para fazer isso também. Amém? E você sabia que os dons que Deus coloca nas pessoas, esses dons são para você e não para elas? Sabe, o meu dom me faz trabalhar e você desfrutá-lo. Bem, quanto tempo você acha que levou para eu escrever 130 livros? Isso é o que eu tenho feito nos últimos 45 anos, é preparar sermões, ensinar, pregar, escrever livros, orar pelas pessoas. Eu tive o privilégio de continuar, sabe? Mas veja, eu não conseguiria fazer nada disso se Deus não me desse a graça para fazer. Para mim isso não é difícil, porque eu tenho a graça para fazê-lo. Eu não ficaria feliz fazendo mais nada se não fizesse isso. Obrigada. Eu tive o grande privilégio de fazer 68 viagens missionárias para fora do país. Eu gostaria de poder fazer mais. Eu não consigo mais fazer isso porque o jet lag é muito duro para mim. E se você for inteligente, à medida que envelhece, você ainda pode ser extremamente útil, mas você tem que fazer alguns ajustes, sabia? E assim, eu fiquei muito doente por trabalhar demais há alguns anos e eu levei um bom tempo para vencer isso, sabe? Eu aprendi que agora eu tenho que me entregar às coisas principais no ministério que só eu posso fazer. Ninguém mais pode pregar os meus sermões, ninguém pode escrever meus livros. Então eu faço as coisas que eu deveria fazer e Deus me deu pessoas maravilhosas ao meu redor para me ajudar a fazer muitas das outras coisas. Colossenses 1,4 na Bíblia Amplificada dá uma definição um pouco diferente de fé, mas eu amo. Diz: pois ouvimos falar de sua fé em Jesus Cristo, que é a inclinação de toda a sua personalidade humana sobre Ele, em absoluta crença e confiança em seu poder, sua sabedoria e sua bondade. Então, é a inclinação de todo o nosso eu sobre Ele. Eu não sei de você, mas eu tenho algumas peculiaridades de personalidade. E assim, apoiar toda a minha personalidade nele é uma coisa boa, e eu espero que ele conserte isso. Apoiando-nos todos nós nele, em absoluta crença e confiança nisto, em seu poder, que ele pode fazer, na sua sabedoria ele sabe como fazer, e em sua bondade ele quer fazer. Amém? E ele diz: eu ouvi do amor que vocês demonstram por todos os santos consagrados de Deus. Agora, você vai ver em vários lugares na Bíblia que a fé e o amor estão conectados. A fé opera por meio do amor, diz Gálatas 5:6. Bem,
O que isso significa? Duas coisas. Uma, eu tenho que saber que Deus me ama ou eu não vou colocar minha fé nele. Mas eu também preciso amar outras pessoas. Porque esse é o poder que impulsiona as minhas orações. Gálatas 5:6 na Amplificada diz que o amor energiza as nossas orações. É a energia para empurrar as coisas adiante. Deixe-me te dizer algo. A melhor coisa do mundo que você pode fazer é amar as pessoas. E leva uma vida inteira para se aprender isso. E hoje nós temos um mundo cheio de pessoas que estão ficando cada vez mais difíceis de se amar. Mas, às vezes nós somos muito difíceis de se amar também. E Deus nos ama. Deixe-me perguntar, com quem você está bravo? Quem você precisa perdoar que você ainda não perdoou? Só está se machucando, ficando bravo com as pessoas. E você não está ferindo a elas. Elas estão se divertindo e nem se importam que você esteja com raiva. Mas você está se machucando porque isso atrapalha a sua fé. Quanto mais você ama as pessoas, então mais Deus vai sorrir para você e você vai ver as coisas acontecerem em sua vida. Primeiro Timóteo 1,19. Preserve a sua fé. Você tem que se agarrar a isso. O diabo tentará tirar de você. O diabo não quer que você tenha fé, porque ele sabe que se você tiver fé e permanecer firme na fé, você vai conseguir tudo aquilo que Deus prometeu e que o diabo não quer que você tenha. É por isso que esse pedir ousado ele tenta manter em segredo. Então nós dizemos, Deus, se você fizer isso, se você fizer aquilo. Não seja um mendigo, seja ousado. Deus, você me prometeu isso em sua palavra, e eu sei que eu não mereço, mas eu estou confiando em ti para fazer isso por mim. Eu me meti em problemas por burrice, Deus me tire disso, por favor. Vamos, amém? Preserve a sua fé, aquela inclinação de toda a personalidade humana em Deus, em absoluta crença e confiança, e tendo uma boa e pura consciência. Agora, cara, poderíamos fazer várias pregações sobre essa consciência limpa, sabe? Não tem travesseiro mais pesado do que se dormir com uma consciência culpada. E não podemos ter fé com uma consciência culpada, sabe? Então, se tem algo entre você e Deus, conserte isso. Seja limpo com Deus. Conte a Ele, fale sobre isso. Se você precisa se desculpar com alguém, vá e peça desculpas. Humilhe-se e faça o que é certo o mais rápido que puder, porque isso está ferindo toda a sua caminhada com Deus, está ferindo sua fé, prejudicando sua vida de oração. E se você não tem uma consciência limpa. E se você tem algum vício, e você continua fazendo isso de novo, então ore, e passe tempo com Deus sobre isso, até estar completamente livre disso. Deus não nos quer em cativeiro. Amém? Romanos 12, 3-8. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um de vocês, não penseis de si mesmos mais do que deveriam pensar. Mas pensem em si mesmos com juízo sóbrio, de acordo com a fé que Deus distribuiu a cada um de vocês. Agora, todo mundo tem fé. Só depende do que você faz com ela, e isto faz a diferença. Algumas pessoas podem pôr sua fé no banco, outras põem sua fé em seus investimentos, algumas põem sua fé no seu plano de aposentadoria, alguns põem a sua fé nas pessoas. E quer saber, não há nenhuma pessoa
que você conheça e que se aproxime dela, que ela não vai eventualmente machucar você. E não é porque elas querem, é porque elas são apenas pessoas. Você fere pessoas, eu firo pessoas, é por isso que precisamos ser rápidos em perdoar. Vamos, não seja uma pessoa tão sensível, sempre com seus sentimentos feridos. Sabe, pessoas te ferem, pessoas me ferem, mas ferimos pessoas também. Eu digo coisas para as pessoas sem pensar em como aquilo vai soar e firo os sentimentos delas. E eu sou muito grata quando elas são graciosas em me perdoar. Amém? E nós precisamos semear isso se quisermos colher isso. Deus deu fé a cada um de nós, pois assim como cada um de nós tem um só corpo com muitos membros, eu aprendo muito em Romanos 12. Veja, eu sou um corpo aqui, mas tem várias partes diferentes. Eu tenho dedo nas mãos, dedo nos pés, e joelhos e cotovelos, e pescoço, e olhos, e outros membros. E o interessante é que nenhuma dessas partes tem ciúme umas das outras, sabe? Elas não brigam entre si. Se de fato, se o meu dedo mindinho dói, todo o meu corpo dói. Todas as minhas partes têm empatia pela parte que está doendo. Vamos, é por isso que isso está aqui, pois Deus está tentando nos dar um exemplo para que possamos entender, para mostrar a forma como Ele quer que trabalhemos juntos, como um corpo de crentes. E quer saber, cada parte de mim consegue fazer uma coisa, mas nenhuma parte de mim pode fazer tudo. Eu ando com os pés e pego as coisas com minhas mãos. Minhas mãos podem usar anéis. Os meus olhos olham para eles. Você sabia que o seu dedo nunca viu seu anel? E sabe, ele usa o anel o tempo todo, mas nunca chegou a vê-lo. E os seus olhos conseguem vê-lo, mas ele nunca vai ter um desses para ele usar. Mas sabe, às vezes queremos o que as outras pessoas têm. E vamos supor que Deus respondesse a algumas daquelas orações estúpidas. O quê? E se os olhos dissessem: Deus, eu quero meu anel. Eu estou cansado de olhar para os anéis dos dedos, eu quero meu próprio anel. Então, e se Deus respondesse a essa oração? Ok, tudo bem, queridinho, sua oração foi respondida. Agora, mas isso me deixa com um problema. Porque sabe, agora, por causa do ciúme, agora eu não consigo mais fazer o que eu deveria fazer. Eu consegui o que eu queria, mas eu não consigo chegar a lugar nenhum. E da mesma forma o nosso corpo trabalha em conjunto. Sabe, as minhas mãos não usam sapatos, mas minhas mãos são tão generosas que elas ajudam os meus pés a calçar os sapatos todos os dias. Apenas pensem como seu corpo funciona em conjunto. E todas as partes se ajudam.
E é por isso que Deus colocou tudo isso aqui, sabe? Pois assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não têm todos a mesma função. Verso 5, assim em Cristo, nós, embora muitos, formamos um só corpo e cada membro pertence uns aos outros. Nós temos dons diferentes, de acordo com a graça dada a cada um de nós. Todos nós temos dons, mas nem todos fazemos a mesma coisa. E uma das piores coisas que você pode fazer é tentar passar a sua vida fazendo algo que você não tem o dom para fazer, só porque você viu alguém fazendo e você está com ciúme dele. Tem algo que Deus lhe deu para fazer e quer saber, se você fizer o que Deus realmente pôs em seu coração, você será feliz. Quando Deus me chamou para o ministério no início, as pessoas perguntavam para mim, como foi para o Dave? Foi difícil para o Dave? Porque para uma mulher estar nesta posição, especialmente há 45 anos atrás, era algo muito único e bem raro, e geralmente era do homem. Então foi difícil para o Dave por um tempo. Ele perguntou a Deus, por que você a chamou para fazer isso e não eu? E Deus disse a ele, isso foi o que eu a chamei para fazer, e se você apoiá-la e fizer o que eu lhe dei para fazer, você sempre terá alegria. E Dave é um dos homens mais felizes que eu já conheci. Ele não tem ciúmes de mim, ele tem orgulho de mim, e ele está feliz pelo que eu estou fazendo. Ele faz coisas que são igualmente importantes, e sabe, ele não é um homem da plataforma. Veja como as partes do nosso corpo, algumas das partes mais importantes são cobertas. Ninguém nunca vê essas partes. Deus esconde alguns de nós também, mas isso não nos torna menos importantes. Vamos aprender algo aqui hoje. Então, seja qual for o seu dom, ele diz que Deus, ele deu a você a fé que você precisa para exercer esse dom em qualquer grau que Deus queira que você o exerça. E mesmo 25 pessoas podem ter o mesmo dom, mas nem todas as 25 podem tê-lo na mesma força, sabe? Veja, milhares de pessoas que cantam, mas algumas que cantam melhor que outras. Muitas pessoas que pregam, mas algumas pregam melhor do que outras. Tem muitos jogadores de basquete, mas alguns são melhores do que os outros. E se conseguirmos superar esse ciúme estúpido, o ciúme apodrece os ossos. Se nós chegássemos ao ponto de acreditar que Deus se importa comigo e Deus tem um plano para mim. Sabe, se você quisesse ter o que a outra pessoa tem, e Deus lhe desse isso deixaria você totalmente infeliz. No início nós fazíamos um estudo bíblico caseiro. Nós fizemos um estudo bíblico na nossa casa por 5 anos, sabe? E umas 25 pessoas vinham toda semana e nós frequentávamos uma igreja onde o pastor tinha uma posição muito forte sobre o homem ser o homem e a mulher ser a mulher. E um dia após o culto, ele disse ao Dave, irmão, você precisa ministrar esse estudo e não a sua esposa. É interessante que as pessoas dizem a você que não se alinham com o que Deus disse a você. Amém? Então nós
Pensamos, ok, vamos obedecer ao pastor. Então, Dave tentou ministrar por algumas semanas e eu tentei ficar calada. E veja, você já sabe no que deu. E não foi nada bom para mim, de jeito nenhum. E eu me lembro de uma mulher no estudo que veio até mim e ela disse: o que vocês estão fazendo, Joyce? Vocês têm que seguir a Deus. Dons diferentes. Se o seu dom é profetizar, então profetize de acordo com a sua fé. Bem, esse não é o meu dom. De vez em quando Deus me dá uma palavra para alguém, como Ele colocou esse rapaz no meu coração hoje. Não acontecia há muito tempo. Eu não tento inventar coisas apenas para impressionar as pessoas. Porque se não é real, não quero ter nada a ver com isso. E aqui diz: se o seu dom é servir, então sirva. Bem, esse também não é o meu dom. O meu dom seria te dizer para servir. Eu sou muito boa em dizer às outras pessoas do que fazer parte. Se o seu dom é ensinar, então ensine. Bingo! Se é o de encorajar, então encoraje. Esse é o Mike Shepard. Você não consegue ficar com ele por mais de 3 minutos sem que ele encoraje você. Ele é um encorajador. Agora, aprendi a ser uma encorajadora porque eu acho que todos precisamos encorajar uns aos outros, mas esse não é o meu dom automaticamente, sabe? Se o seu dom é a liderança, faça-o diligentemente. Se é ofertar, então oferte generosamente. Esse é um dos meus dons, a generosidade. E tenho sido assim desde criança. Eu me lembro de economizar o meu dinheirinho de pequenos serviços que eu fazia para comprar presentes para minha mãe, surpreendê-la. Eu sempre amei fazer isso. E desde o momento em que começamos o Ministério Joyce Meyer, nós sempre tivemos programas de missões para os pobres e necessitados, sabe? Porque eu acredito de todo o meu coração que essa é a vontade de Deus. Eu acho que quando você coloca a pregação e o amor juntos, aí sim você tem algo que pode mudar a vida das pessoas. Porque se você for num desses países onde as pessoas estão morrendo de fome e bebendo água imunda e disser a eles que Deus os ama, isso parece bom, mas eles ficam mais propensos a acreditar se você alimentá-los por alguns anos e construir um lugar decente para viver e cavar um poço, oferecendo água limpa. Aí sim você começa a dizer a eles que Jesus os ama e eles acreditam. Então, sabe, para mim esse é o caminho a seguir sobre missões. Quando alguém está sofrendo e você os ajuda, eles começarão a ouvir o que você tem a dizer. Se o seu dom é misericórdia, faça-o alegremente. Há vários tipos de dons, há dons organizacionais e cada um de vocês aqui tem um dom. Cozinhar não é o meu dom. Mas eu preparei 3 refeições por dia durante anos, mas não sei para onde foi esse dom, ele desapareceu. Da última vez que eu tentei fritar alguns ovos para o Dave, 2 caíram no fogão e 1 na panela, sabe? O Dave até tirou uma foto dos ovos quando eu terminei, mas seria embaraçoso mostrá-los aqui. Não pense mais de si mesmo do que deveria pensar. Se alguém consegue fazer algo que parece maior ou melhor do que os outros conseguem, só conseguem fazer isso porque Deus lhes deu a graça para fazê-lo e você só consegue fazer o que você pode fazer porque Deus lhe deu a graça para fazer isso também. Amém?
E você sabia que os dons que Deus coloca nas pessoas, esses dons são para você e não para elas? Sabe, o meu dom me faz trabalhar e você desfrutá-lo. Bem, quanto tempo você acha que levou para eu escrever 130 livros? Isso é o que eu tenho feito nos últimos 45 anos, é preparar sermões, ensinar, pregar, escrever livros, orar pelas pessoas. Eu tive o privilégio de continuar, sabe? Mas veja, eu não conseguiria fazer nada disso se Deus não me desse a graça para fazer. Para mim isso não é difícil, porque eu tenho a graça para fazê-lo. Eu não ficaria feliz fazendo mais nada se não fizesse isso. Obrigada. Eu tive o grande privilégio de fazer 68 viagens missionárias para fora do país. Eu gostaria de poder fazer mais. Eu não consigo mais fazer isso porque o jet lag é muito duro para mim. E se você for inteligente, à medida que envelhece, você ainda pode ser extremamente útil, mas você tem que fazer alguns ajustes, sabia? E assim, eu fiquei muito doente por trabalhar demais há alguns anos e eu levei um bom tempo para vencer isso, sabe? Eu aprendi que agora eu tenho que me entregar às coisas principais no ministério que só eu posso fazer. Ninguém mais pode pregar os meus sermões, ninguém pode escrever meus livros. Então eu faço as coisas que eu deveria fazer e Deus me deu pessoas maravilhosas ao meu redor para me ajudar a fazer muitas das outras coisas. Para me ajudar a fazer muitas das outras coisas.